Vamos lá, então. Bem, a Joana, nesse livro, ela nos diz que a vida é um sublime convite. E ela diz também que ao longo da nossa vida surgem vários convites, várias oportunidades. Cabe a nós, conforme o nosso livro, aceitar ou não. E nós vamos ver, então, o primeiro convite que eu escolhemos para esse momento que estamos vivendo, é um convite à reflexão. E a Joana nos diz, né, porque quantas vezes nós agimos sem pensar, sem refletir, agimos por impulso, nos arrependemos depois. Então a Joana nos diz nesse livro que antes de agir, reflete. Após atuar, reflexiona. A reflexão ensina a entesourar, ou seja, a guardar, incomparáveis joias de paz e incorruptíveis bens que ninguém ou nada pode tomar ou destruir. Ou seja, em qualquer circunstância é preciso reflexão. Saímos falando, pensando, agindo, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, e lá no início dela, lá em março, quando estava iniciando aqui no Brasil, que se fazia muitos questionamentos, e muitas pessoas vinham com teorias sobre o porquê do vírus, o porquê da pandemia. E o livro dos Espíritos nos traz lá no capítulo da terceira parte do livro, da lei de destruição. Na lei de destruição ele traz... Então, lá na questão lá da 740 do livro dos Espíritos, né, na lei de destruição nos fala dos flagelos destruidores, que são terremotos, tsunamis, erupção de vulcões, né, epidemias, pandemias. Né, e lá nos diz que os flagelos destruidores são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, essa é uma oportunidade ali, de manifestar sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Nós vemos quantas pessoas se movendo para auxiliar o próximo, para fazer a caridade. Por mais que não possamos circular muito pela rua, estar em nossas casas, sempre é possível auxiliar, ou mesmo fazer uma prece por um irmão nosso que precisamos de ajuda. Né? Mas vemos também pessoas egoístas, orgulhosas, pensando só em si. Seguindo esse convite de Joana, dos 60 convites que a gente falou, que a gente vai trazer só alguns aqui, a gente vê o convite à calma. É o que, né, a Fabiana falou anteriormente, né? É refletir antes de falar as coisas, né? Então é preciso ter um momento de calma, de parar para pensar no que estamos falando, no que estamos fazendo. Né? Então são convites muito sublimes, né? Muito suaves, né? Aqui nos inspirando, né? A boas atitudes. E ela nos diz, não precipitarmos atitudes nem conclusões aligeiradas, nem desesperações injustificáveis. Calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. Essa fé que nós temos no Pai Maior, nesse Pai soberanamente justo e bom, é que nos leva a ter essa calma. Essa calma que nos leva a tomar as decisões corretas, que nos leva à tranquilidade, que é o convite que vem logo após. Mas, ainda terminando o convite calma, né? A integridade da fé em exteriorização de calma
dar-te-á forças para vencer as próprias limitações e prosseguir resolutamente em qualquer circunstância. Veja, a calma, né, vai nos dar forças, né, para vencer as próprias limitações. Porque, na maioria das vezes, brigamos mais com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, né, do que com problemas realmente, né, importantes. Mas o próximo convite que ela nos faz, né, tem a ver com esse convite, o da calma. Ela nos convida à tranquilidade, que vem depois da calma. Né? Porque nós, ao nos acalmarmos, né, conseguimos avaliar direito as situações, avaliar direito qual devem ser as melhores atitudes da nossa parte. E isso nos traz a tranquilidade. Pois quando estamos seguros do que precisamos fazer, do que precisamos falar, do que precisamos, como devemos reagir, né, nós entramos em estado de tranquilidade. Por isso que ela nos diz que mais produz quem o faz com equilíbrio. Melhor ajuda aquele que coopera com tranquilidade. Não é verdade? Porque às vezes, né, às vezes até em família, né, acontece alguma coisa, chega um desesperado, aqueles que gostam, né, de agitar um pouco e não cooperam com nada para tranquilidade, só deixa as pessoas mais nervosas. Aquele que tem a serenidade de baixar a bola no momento certo, né, ficar tranquilo, coopera mais, coopera melhor. A tranquilidade, por essa razão, nos diz Joana, em todos os momentos da vida, é de salutar necessidade. Veja, nos convida, né? Em todos os momentos. Salutar necessidade. Calma para nos apaziguarmos. Tranquilidade, né? Para ter a melhor atitude. E ela completa dizendo, muitas vezes parece que o auxílio divino chegará tardiamente. Em qualquer situação, mantenha a tranquilidade e não te desesperes. Vejam, né, que são grandes ensinamentos, né, em pequenas palavras, num pequeno livro. E o outro convite que Joana nos faz é sobre a paciência. No nosso dia a dia, muitas vezes, já somos impacientes. Lá naquela época, antes da pandemia, já éramos. Agora, que tem pessoas que precisam ficar em casa, outras perderam o emprego e têm dificuldade de conseguir um novo emprego agora. Outras têm sua empresa e não estão podendo trabalhar por restrições nas atividades. Né? E é normal que pensemos nas contas para pagar. Né? Ainda vivemos num mundo material. As famílias estão em casa ou passaram um período em casa, todos juntos, 24 horas por dia, e ninguém estava acostumado com isso, porque saíam para trabalhar, os filhos iam para a escola, os adultos iam para a faculdade, o pessoal ia para atividade no centro espírita, ia na academia, passeava no shopping, não ficavam o dia inteiro juntos. E, de repente, vem uma determinação que é para todo mundo ficar em casa, e começa aquela impaciência, aquelas briguinhas, pessoas que têm que trabalhar em casa, em home office, precisam de um momento de sossego, de tranquilidade para trabalhar, e daqui a pouco tem criança pequena, tem filho adolescente, impaciente, e é preciso, então, lidarmos com tudo isso. E Joana nos diz que ao lado de alguém que nos subestima, tenhamos paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. Ou seja, é preciso muita paciência. E ela diz também que o tempo é mestre eficiente, que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata plasmando o de que cada um necessita a benefício de si mesmo. Então, muita paciência. E junto com a paciência, é preciso resignação. E lá no nosso evangelho também, a paciência e a resignação estão. A resignação vem logo depois da paciência, né? A obediência e a resignação. Né? E lá o evangelho nos diz que obediência é o consentimento da razão. E que aqui não se trata
de uma obediência cega. E a resignação é o consentimento do coração, que também significa que a pessoa, humildemente, compreende e aceita a situação que a vida propôs para ela, sem revoltas. Então, a resignação deve levar à interpretação do que estamos sofrendo para que nos sirva de estímulo à nossa autoeducação. E Joana nos diz, encetada a jornada do bem, haja o que haja, insiste e persevera. Não desfaleças na fé, resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Submete-te, portanto, paciente, resignadamente, às situações atuais e insistindo nos bons propósitos, construirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Então, meus irmãos, lembremos que tudo passa. Por mais difícil que esteja a situação de determinadas pessoas nesse momento, vai passar. Não sabemos ainda quanto tempo vai levar tudo isso, mas vai passar. Dias melhores virão. Vejam só, né? Tão poucos convites tivemos até agora, né? E tão poucos convites tivemos agora, né? E uma robusta lição, né? Para cada situação, né? Temos essa segurança, né? De contar, nós que acreditamos, né? Que somos praticantes da doutrina espírita, contar com esse tipo de espírito a nos orientar, espíritos elevadíssimos e de grande sabedoria. Mas ela nos convida também, né, a ver, e a gente pode ver, né, que homens que se destacaram na humanidade, eles sempre tiveram a marca da simplicidade. Podemos citar Sócrates, o grande filósofo grego, que até era considerado o homem mais feio de Atenas, porque ele não se cuidava, ele andava com o cabelo desgrenhado, sujo, uns diziam até que ele cheirava mal, né? Mas era um homem de grande sabedoria e muito simples. Nós temos Gandhi, né? Grande líder indiano, que fez uma guerra sem violência para a libertação do seu país. Temos também Mandela, né? Também um grande estadista sul-africano, né? Que mesmo preso, né? Continuou liderando e sempre com muita simplicidade o seu país. Não podemos deixar de falar, né, meus irmãos, sobre Jesus, o nosso grande mestre, Jesus, que é o exemplo, né? É a figura exata da simplicidade. Pois mesmo sendo um espírito elevadíssimo, sempre tratou a todos por igual. Nunca querendo, né, se passar por erudito ou por qualquer outro ser mais elevado. Pelo contrário, todas as suas parábolas, todos os seus ensinamentos trazem a sabedoria e os costumes do povo da época. O povo mesmo, né? As pessoas mais simples. Joana, então, né, essa benfeitora, nos fala que assim, ó, resguarda-te na simplicidade. Evita as aparências fulgurantes e mal-sinadas. Reflete na lição do Senhor em torno dos lírios do campo e sua beleza comovedora, insuperável, medrando a esmo no lodo, exteriorizando o aroma penetrante. Falava daquela passagem do olhai os lírios do campo, né? Em que se diz que nem Salomão vestiu com tamanha beleza. E os lírios são apenas o produto da natureza, a simplicidade que Deus colocou à disposição da gente aqui nesse mundo. O Evangelho nos diz ainda, né, nos fala dessa passagem, né, que declara que Salomão nem toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. E seguindo a simplicidade, Joana também nos traz um outro convite, né, que é o convite ao desprendimento. Ninguém pode ser simples, ninguém pode ser elevado se estiver ainda preso às coisas materiais. Mas ela fala do desprendimento na qualidade de desapego.
Os objetos a que o homem se apega valem os preços que lhe são emprestados, constituindo-se elos a impedir o avanço do possuidor na direção do futuro. Por que elos a impedirem o avanço ao futuro? Porque as pessoas, né, o ser humano se apega, né, fica apegado aos bens que, muitas vezes, pelo seu trabalho conquistou, mas esquecendo, né, que no mundo espiritual eles não vão acompanhá-los. Né? Em algumas obras espíritas é muito comum, né, relatos de espíritos que continuam ainda, né, apegados às suas coisas materiais aqui na Terra, não querem se desfazer disso. Né? Então, esse desprendimento tem que acontecer, esse desapego. E é isso que ela também segue nos orientando. Desapego, portanto, em forma de libertação do liame pessoal egoístico e tormentoso que constitui presídio e patíbulo para quem se fixa negativamente, como para aquele que se faz sua vítima afetiva. A vítima afetiva, né? Aquele que se apega demasiadamente, né? Tem afeição pelas coisas materiais, achando que isso é que vai fazer grande na vida futura. Mas não, não é. E para complementar o desprendimento e a simplicidade, ela nos convida a outros estudos, a outros estudos, né? Nas questões humanas, né? Ela nos convida à solidariedade, à caridade e à compaixão. Ouçamos, meus irmãos, o Espírito venerando, muito sábio, que certamente, né, veio através da psicografia de Valdo Pereira Franco, né, nos beneficiar com tantos ensinamentos, com tantos conselhos. Joana também nos convida, nos alerta que é preciso a vigilância. E nós espíritas sabemos bem, temos que lembrar sempre do nosso vigiai e orai. E ela nos alerta, né? Ela nos faz aqui 2 alertas, que nem sempre a aparência trai a periculosidade que possui oculta. E aí eu faço um alerta aqui, porque às vezes nós vemos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ditas mensagens psicografadas, né? E às vezes uma mensagem que inicia com palavras bonitas, que nos seduz com aquelas primeiras palavras de ventura, nem sempre são de um espírito elevado. Muitas vezes não são. São de espíritos pseudo-sábios, né? Que daqui a pouco, no meio da mensagem, tem um conteúdo, tem palavras que estão em desacordo com os ensinamentos da doutrina espírita. É preciso muito alerta, muita prudência, né? É preciso nos lembrar lá das aulas de ESD, lá da aula que nos fala das contradições, das mistificações da prática mediúnica, né? Do alerta que tem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Falsos Cristos, e haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Fica esse alerta, então. Né? E Joana também nos diz, né, que é necessário vigiar as entradas do coração e permanecer no posto da prece. É preciso nos mantermos com bons pensamentos. Por mais difícil que esteja sendo esse momento que estamos passando, tem pessoas com problemas financeiros, outras até não têm problemas financeiros, mas estão impedidos de passear, de visitar seus familiares, da saudade. Temos pessoas queridas que gostaríamos de ver e estamos evitando por cuidado, por carinho, né? Então, não nos deixemos levar pela melancolia, pela tristeza. Procuremos nos manter com bons pensamentos. Façamos uma prece. Tudo vai melhorar. E tenhamos fé, tenhamos esperança, tenhamos paciência, como já falamos. E o outro convite que Joana nos faz
é sobre a prudência. A prudência, então, porque também, quantas vezes agimos sem pensar, né, somos imprudentes, e ela nos diz, precipitando conclusões mentais, chega-se, através de raciocínios falsos, a desequilíbrios injustificados. Então é preciso falar com prudência, para que tenhamos atitudes refletidas, pois quando não temos essa devida prudência, essa devida reflexão, né, perdemos muitas vezes o domínio das palavras e que acabam causando grandes confusões, grandes desentendimentos, promovendo conflitos, né? Fica tudo pior do que já está. E ela, então, a prudência, né, é a atitude de sabedoria, prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. E ela nos diz também que a ação precipitada, sem a necessária prudência, invariavelmente cria desacertos e aflições. Agir através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz que escravize o próprio instrumento. E aí aqui também fica um alerta nessa questão da prudência, da ponderação. Vamos ter cuidado naquilo que a gente compartilha nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, seja eles ditas mensagens mediúnicas, seja receitas de curar o coronavírus. Vamos refletir um pouquinho antes de compartilhar. No início dessa pandemia, eu recebi, assim, juntava 2, 3 ingredientes que a maioria de nós tem em casa, mas que se fôssemos fazer aquilo e tomar, e daqui a pouco uma pessoa muito aflita e com medo de pegar, poderia tomar numa dose excessiva e poderia, sei lá o que acontecer. Daqui a pouco, nem que fosse uma azia ou um problema gastrointestinal por uns dias, teria. Se fosse tomar aquela combinação de ingredientes ali que eu vi. Né? Então é preciso cuidado. Ou recebi outra mensagem que falava em determinado ritual antes de dormir, para estarmos protegidos. Né? Não, temos que tomar nossos cuidados. Que hoje é preferencialmente ficar em casa, né? Mas temos que usar nossa máscara, temos que usar álcool gel, manter um distanciamento. Né? Esses são os cuidados por enquanto. A solução ou a vacina está em estudo, mas leva tempo. E lembremos que Deus dá inteligência ao homem, o homem estuda e no momento exato virá uma vacina, virá um medicamento para curar ou para atenuar os efeitos desse vírus. Mas, por enquanto, tenhamos prudência e vamos aguardar. Pois muito bem, né? Está mudo. Vejam que estamos, né, sempre precisando dessas orientações desses espíritos tão benevolentes com a gente. Mas ela nos fala também do convite ao estudo, que é a base, né, da doutrina espírita. Nós, espíritas, né, desde que adentramos na doutrina, jamais paramos de estudar, né? Estamos sempre lendo um livro, estamos sempre participando dos cursos, ou então dos estudos sistematizados. O espírita tem que estudar sempre. Eu até vou parafrasear um outro amigo meu e dizer que o espírita que não estuda, a cada dia sabe menos. E é por isso, né, que é tão importante. Né? O homem que compilou toda a obra espírita, né, o nosso codificador, Allan Kardec, era professor. E foi aluno de um outro grande professor, Pestalozzi. Por isso, talvez, né, tenha colocado essa necessidade de tanto estudo. E que é um estudo produtivo. Mais do que nunca, se afigura a necessidade consciente do estudo espírita, como veículo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. Vejam só, veículo de libertação da consciência. Por quê?
nos libera a consciência? Porque nos ensina as verdades da vida. As verdades, né, que muitas vezes não queremos enxergar, né, mas que é necessário que se enxergue para que a gente possa, então, seguir nessa rota iluminativa na viagem da evolução. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento. É base de segurança. Condição precípua à paz. Olha, conduz o discípulo ao esclarecimento que é base de segurança. Segurança sua. Condição precípua à paz. Um indivíduo esclarecido é um indivíduo em paz. O indivíduo esclarecido sabe como lidar com todas as situações e sabe atender todos esses convites que nós vimos até agora. Joana nos diz, né, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas, né, nos fala também que o homem mau pode tirar coisas más do seu coração. Às vezes, vamos pensar nesse homem bom, né? Do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Veja, né? Os Espíritos, em inúmeras obras, em inúmeros momentos, nos dizem isso. Que o que sai pela boca vem do coração. Jesus nos dizia isso também. Então veja que Joana aqui dizendo, né? Da abundância do seu coração, fala a boca. Estudemos, meus irmãos. Estudemos porque é o veículo libertador da nossa consciência. E entre o nosso derradeiro convite, né, que trazemos através de Joana de Ângeles, né, é o convite à fé e à esperança. A fé é essencial. Se não tivermos fé no nosso Pai, no nosso Mestre Jesus, nos ensinamentos da nossa doutrina, nos ensinamentos desses grandes espíritos que emprestam a sua sabedoria, certamente não vamos andar muito adiante. Não vamos dar passos à frente. Mas o Evangelho nos diz que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo visado. É preciso ter uma fé raciocinada, que nem nos diz o nosso codificador. A fé cega nos faz acreditar em compartilhar coisas falsas e que não estão de acordo com a doutrina espírita. Vejam, fé é diferente de apenas acreditar, apenas seguir o que é conveniente. Fé é realmente entender que acima de nós há um Pai misericordioso, soberanamente justo e bom. E cuidemos, né, como a Fabiana já falou, dos falsos profetas. Isso pode trazer uma mensagem de esperança, mas uma esperança falsa. Tenhamos fé, meus irmãos, em Jesus, na boa espiritualidade e no nosso Pai maior. Bem, meus irmãos, falando ainda em fé e esperança, eu vou ler um trechinho aqui sobre a esperança, né, que diz: não obstante estejam carrancudas as nuvens do teu céu, prenunciando borrasca próxima, aflitiva, espera. Após a tempestade, que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. E aqui ela fala, né? Após a tempestade, que talvez venha e talvez não. Quantas vezes nós estamos aflitos, desesperançados, e imaginando um problema muito maior, e esse problema nem acontece. Por trás das nuvens escuras, temos um sol lá, que no outro dia vai aparecer brilhando, iluminando o nosso dia. Bem, aproveitemos então esse momento que estamos vivendo, onde nós vemos o lado bom de muitas pessoas, vemos bons exemplos, vemos maus exemplos. É um momento assim que cada um está mostrando o que tem. Quem é bom, faz o bem, mostra coisas boas. Aqueles irmãos que ainda estão na ignorância, menos esclarecidos, estão mostrando aquilo que tem de pior. Mas que nós sejamos, nesse momento, bons exemplos.
tenhamos boas atitudes, possamos fazer o bem, a caridade. Se estivermos impedidos de sair de nossos lares por sermos grupo de risco, façamos uma prece, então, por tantas pessoas nesse momento tão difícil, né, que estão sofrendo, que estão em dificuldades. Então, que seja um momento de renovação, de transformação, que possamos nos dar conta, nos lembrar que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. O vírus começou lá na China, muita gente não estava dando bola, dando importância, aí chegou na Europa, mas mesmo assim algumas pessoas não estavam nem aí. É lá na Europa, nunca fui lá, não conheço ninguém que mora lá. Veio para o Brasil, mas chegou lá em São Paulo, mas chegou nas nossas cidades. Está aí. Então é preciso ter um pouquinho de compaixão com tantas pessoas que estão sofrendo, com tantas famílias sofrendo, né? Que possamos mostrar o que temos de melhor em nós. E aceitemos os convites que nos chegam, os convites da vida, porque às vezes quando a gente não aceita, o que acontece? A gente vai deixando para aceitar depois, mais tarde, e a vida muitas vezes nos manda uma intimação ao invés de um convite. A intimação a gente tem que ir obrigado, é aquela coisa que não é tão agradável quanto aceitar um convite. Muito obrigado pela atenção de todos.